2 horas e 22 minutos no Acre. Isso, já diminua a musiquinha porque eu vou passar a bola que o tempo é curto. Enoque Pereira, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Me diga qual é a novidade que o SAERB apresenta para a comunidade. Vamos lá. A gente lançou agora, está com acho que uns 10 dias, o Refis. Refis, Programa de Renegociação. De dívidas. Então, assim, nós temos hoje um passivo muito grande dos usuários. Né? Muitas pessoas em Rio Branco ainda ainda conseguiram entender que é necessário pagar quanto para ter também um serviço melhor. Né? Os investimentos já vieram ao longo dos anos, passou por vários governos, várias gestões, e não houve uma evolução a contento, porque muitas pessoas usam o nosso serviço, que não é barato, e aí fina por não dar contrapartida de pagar. Né? Então, assim, a gente, desde março que estamos nessa tramitação, que tem que ir para a prefeitura, ir para a Câmara, aprovar ou não, e aí o prefeito sanciona e que a gente passa a ter esse poder de negociação. Por quê? Porque a gente vai renunciar à receita. Ao ofertar um desconto de juros e multas, eu estou renunciando à receita. Quanto que você está disposto a abrir mão de quanto? Como é que está esse número? Aí o parcelamento ficou em até 20 meses. Por quê? Porque é uma dívida só de janeiro do ano passado para cá. Então é uma dívida pequena, né? Em tese pequena. Ficou grande porque juntou todo mundo. Né? E aí ficou volume alto. Nós estamos hoje com um passivo de quase 50 milhões de reais. 50 milhões, né? Isso, foi o número então, que eu falei. São pessoas, são valores que para nós repercutem em financiar ampliação de reservação nos bairros. Um exemplo só. Nós temos uma reservação hoje no Tucumã, feito acho que uns 30 anos atrás. Reservação que eles chamam é uma caixa d'água grande para determinada comunidade. Isso. E ali cresceu demais. Tem uma mocinha, tem uma Alphaville para frente, tem aquele outro condomínio lá na frente que vai ter, daqui uns dias vai começar a construir. E a gente precisa investir em novas reservações. Para você ter ideia, o recomendado é em torno de 24 horas de reservação. Ou seja, para o AETA total, por 24 horas. Ainda tem água lá por 24 continua, horas. Né? Em Rio Branco é só de 6 horas. Então é pequeno em relação... um quarto. É um quarto. A gente precisa ampliar isso. E tudo isso é investimento. Então a gente precisa que os usuários, que a gente trata como parceiros, né? A gente é o único fornecedor de água de Rio Branco, água encanada, e a gente sabe que ninguém vai excluir ninguém. Até por ser uma inclusão mais também social. Então a gente procura tratar o usuário como um parceiro. E também a gente quer o contrário, que o usuário trata como parceiro. Então se a gente consegue levar água para vocês em alguns pontos, até você falou hoje pela manhã, no Calafate, lá pro final, na parte alta da cidade. Lá em Alcântara ali, rapaziada, está 2 semanas sem água. Acabei de receber aqui no Sobral também, tem 5 dias sem água lá. Existe algumas pontualidades, a gente vai disponibilizar para os usuários o número de WhatsApp, para que essa informação chegue para nós em tempo mais real. Por exemplo, hoje faltou água, nos avise hoje. Né? Porque eu tenho interesse de resolver, então. A equipe tem interesse de resolver. Muitas das vezes, quando avisa assim, ó, tá com 1 semana sem água, 10 dias sem água. Poxa, se eu soubesse antes, talvez eu tinha feito um esforço para também chegar antes desses 10 dias. Agora, eu falei isso aqui no início do programa. Nós precisamos evitar cair na armadilha daquele paradoxo do ovo do paradoxo naquela dicotomia ali do ovo e da galinha, né? Uhum. O SAERB não oferece água porque não tem sustentabilidade econômica, não tem dinheiro, ou não tem dinheiro porque a gente não paga? Porque aí também a gente vai ficar numa briga sem fim. Houve investimento ano passado, entre investimento e custeio, né, a prefeitura investiu ano passado 84 milhões de reais. Para quem não tinha um sistema, que era com o Estado, é muito dinheiro. Né, saiu da prefeitura, então deixou de investir em algum canto. Esse ano já foi investido na prefeitura 30 milhões. Nós conseguimos já um outro tanto desse, nós SAERB. Né? Só que para fechar o ano a gente precisa de mais. E nem é só fechar o ano, porque eu estou falando só da parte de custeio. A gente precisa investir. Existe algumas adutoras em Rio Branco de 400, 500 milímetros. É um tubo meio largo, tem uma luva grande, então toda vez que estoura um cano desse é de 5, 6, 7 mil reais. É o custo que tem para poder trocar essa parte dessa adutora. E aí quando a gente vê aqui, por exemplo, na cidade, nós temos hoje 80 mil usuários, né? E que 60 e poucos mil de algum modo estão inadimplentes. 80 mil usuários só? Ativos. Há muito mais, né? Não, sim, a gente recebeu do Estado com 66 mil. E você já ampliou para mais 20 mil? 14 mil. 14 mil. Então já avançamos bastante. Era 66, estava em 80 mil já. Então a gente acredita que chega até 100 mil ou 110 mil usuários. Então, a gente vai trabalhar para chegar nisso. Só que por isso que eu te falei, a gente fez um seletivo um dia desse, finalizou o seletivo, vamos passar a convocar. Então vamos ter agora um exército maior,
né? Mais servidores. Mais servidores, né? Vai ter fiscais, vai ter encanadores. A gente vê na cidade, na parte alta principalmente, que eu ando muito na cidade, a parte do desperdício e a parte de rede nossa quebrada. Então, quando a gente vê uma rede quebrada, para mim é complicado, porque é uma água que pegamos do rio, bruta, tratemos, tem todo um custo, né? É dinheiro jogado fora. Jogado fora. E a gente tem essa preocupação. E além do que, ele deixa a rede sem pressão. Então, naquilo que chegava na última casa, centésima casa, não tem mais água, porque a pressão foi estrangulada ali naquele ponto que está vazando. Então, a gente tem interesse. Por isso que a gente quer, vamos disponibilizar essa ferramenta. E aí, o usuário que vê não só o desperdício da caixa d'água, que também é importantíssimo, mas uma rede quebrada, nos avisa. Agora, eu acho que a gente não terminou ainda de falar a respeito da renegociação, peço desculpas, é porque eu estou aperreado com o tempo. Se eu quiser pagar tudo à vista, se eu tiver uma dívida, por exemplo, eu estou devendo 8 meses o Saerb, 10 meses, eu quero pagar tudo à vista, eu vou pegar o 13º agora, quero pagar. Como é que eu negocio com você? A gente fez, eu acho que 5 formas de pagamento, dependendo das parcelas que vão ser pactuado com a gente. À vista, o desconto é de 95% de juros e multas. Só vai pagar o principal, praticamente, né? E isso vai avançando até chegar em 20 parcelas, que aí eu acho que reduz para 55% de desconto. Mas até um desconto meio alto também. Então, esses 50 milhões de passivo vai cair para 47, 40 e poucos milhões, que seriam juros e multas que estão aí abarcados, né? A gente vai facilitar ao máximo possível. Infelizmente, a cultura aqui é de não pagar para muitas pessoas, né? A pessoa coloca no orçamento familiar tudo, menos a água. Exatamente. E a água, ao contrário, é para ser o primeiro, porque é o mais importante de todos. O cara pega um carvãozinho e faz um fogo, se faltar o gás, né? A energia, eu durmo sem energia, se for necessário. Agora, sem água não dá, né? A gente não vai falar aqui, não vai ter tempo para falar a respeito da responsabilidade da classe política por essa cultura de não pagar, né? Porque isso, a classe política também tem muita responsabilidade nisso. Você falou também, e a gente precisa encerrar, que vão ter pontos nos supermercados Araújo, não é? Isso. De pontos de negociação. Como é que vai ser isso? Quais são? Já tem, não? Já tem quais são? A gente conversou com o Adem, né, e a gente vai ter o Araújo como parceiro. Nós estamos buscando outras parcerias, mas vamos fechar essa semana, se é possível ou não. Inclusive, algumas lotéricas estamos conversando, né? Porque a gente sabe que em vários bairros de Belém tem uma lotérica mais perto da casa da pessoa, ou então tem um Araújo, e são essas pessoas que nós estamos conversando. O Araújo já está pactuado, né? Ele abriu as portas para a gente fazer esse atendimento lá. A gente priorizou só 5 Araújos, por enquanto, estamos definindo as áreas, né? Para poder a gente não... E você nos informa depois? Sim, informa. Tem 2 coisas que você precisa informar. O número de telefone, que o cidadão precisa informar você sobre o desperdício e os locais onde eu posso renegociar minha dívida. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Boa sorte por esse trabalho aí de renegociação de dívidas. Obrigado. E assim nós terminamos a edição de hoje. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Até amanhã.